Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, na paz do nosso Senhor. E olha, eu ainda não fui viajar, tá? Calma, eu tô arrumando as coisas ainda para viajar e assim que eu for viajar, eu posto uma foto ou gravo um vídeo avisando vocês que eu estou indo, tá? Hoje é dia 4 de agosto, amanhã é dia 5 de agosto, é dia do meu aniversário, tô ficando velha, né? Graças a Deus. Mais um dia de vida vivido, né? E menos um dia na contagem de tempo que eu tenho aqui nessa terra, né? Mas tudo bem, gente, o vídeo de hoje, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei interessante, porque é um assunto polêmico, né, e vai tratar de religião também, então vocês já imaginam, né, mas eu quis trazer um vídeo de um teólogo, eu acho que ele é um teólogo, e eu achei muito interessante a explicação dele, então eu trouxe um pedacinho do vídeo para vocês entenderem, né? Para quem não sabe o que é teólogo, né? São pessoas aí que estudam as religiões, estudam as doutrinas, estudam a Bíblia em si, né? Então ele é um cara que eu acho que conhece muito bem sobre a Bíblia e às vezes pode nos ajudar, né, a elucidar algumas dúvidas, né? Eu já falei aqui que a Bíblia às vezes precisa de interpretação e fui xingada como sempre, né? Porque realmente a Bíblia, ela é uma coletânea de livros. A Bíblia não é um livro, ela é uma coletânea de livros importantíssimos, né? É a lâmpada aí para os nossos caminhos, né? E tem muita coisa que sim a gente precisa prestar atenção, porque a gente precisa entender o que está dizendo ali, porque realmente são livros antigos, né, de outras épocas, né? Nós estamos no século 21. Então é interessante por isso o estudo da Bíblia. Então eu vou usar aí como parâmetro um comentário que eu recebi de uma pessoa, né? Eu sei que vocês não gostam que eu dê palco para essas pessoas, nem nada disso, mas eu sempre digo que eu gosto muito de refletir no que as pessoas comentam. Eu leio sempre os comentários e eu reflito sobre alguns comentários. Então, quando eu acho interessante, um assunto interessante, eu trago aqui para o canal para a gente ver o que a gente acha, né? O que a gente pensa a respeito disso, porque tem pessoas que acham que elas têm a verdade absoluta, né? Então eu vou ler o comentário da pessoa e vou reagir ao pedacinho do vídeo onde esse rapaz teólogo explica aí muito bem essa questão da tatuagem. Sim, o comentário tem a ver com tatuagem, né? Então eu vou ler o comentário e debater um pouquinho com vocês a respeito disso. E espero que vocês gostem do vídeo, né? Que vocês também reflitam, né, sobre o que eu vou falar aqui e que sirva de alguma forma para alguma coisa, né, esse comentário dessa pessoa. Então eu vou pegar o comentário e vou ler aqui com vocês. Voltei, pessoal, demorou para eu conseguir achar o comentário dessa pessoa. O nome dela é Ivone Dias. Então, Ivone Dias, muito obrigado por você fazer os seus comentários aí, e com isso eu posso criar conteúdo para o meu canal e fazer as pessoas refletirem sobre a vida e sobre os julgamentos também que as pessoas jogam sobre a gente, né? E quem será o verdadeiro cristão, né? Então vamos ler o comentário da nossa querida Ivone Dias, que sempre tem um comentário aí muito interessante para nós, né? O primeiro comentário, eu vou falar sobre o comentário, depois eu vou explicar a minha questão com a tatuagem e depois vocês verão o vídeo de um teólogo explicando sobre tatuagem e a Bíblia, né, em si. Eu já vi várias pessoas comentando sobre isso, pessoas, eu digo, de religiões, né, de doutrinas diferentes. Eu já vi padres falando sobre isso, enfim, né? Mas, como eu falei, a Bíblia a gente tem que prestar muita atenção, porque muita coisa a gente tem que saber interpretar de acordo com a época
e de acordo com aquilo que a gente vive hoje, né? Então, vamos lá que eu vou falar o que eu acho a respeito também, né? A Rosângela Oliveira é uma pessoa muito querida, todos os comentários dela são maravilhosos, são de incentivo, são coisas boas. Então eu me lembro das pessoas pelo nome, sim, né? São muitas pessoas que comentam, mas eu me lembro de acordo com os comentários também, né? E o carinho da Rosângela comigo sempre é muito agradável. Então, Rosângela, muito obrigada, como sempre, pelo seu comentário. Ela falou assim num vídeo: amei sua palestra, eu sinto apoio nas suas palavras. Isso é ser verdadeiramente cristã. Não basta esquentar um banco de igreja, o que importa é a sua fé, ou seja, o seu grau de intimidade com Deus. Não nos abandone, por favor. Então a Rosângela Oliveira falou isso. Rosângela, você falou tudo o que eu penso. Como eu sempre falo, eu não tenho placa de igreja. Eu sou uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Eu sou uma pessoa que procuro seguir a palavra, que procuro estudar a palavra, e eu tenho sim uma intimidade com Deus muito grande. Tanto é que a minha vida é abençoada, é muito abençoada, e tudo que eu faço é abençoado porque vem de Deus, apesar das tribulações, porque a gente precisa passar por tribulações, né? Então a Rosângela querida comentou isso, e aí a Ivone Dias, né, que é aí a estrela principal de hoje do nosso vídeo, ela comentou para Rosângela, ela respondeu para Rosângela assim: querida, você já leu na Bíblia onde diz que um cego guiar o outro cego, ambos cairão no mesmo buraco? Bom, eu não sou cega, né? Mas eu entendi a sua colocação aí, porque eu sou professora de português, né? Então eu preciso entender o mínimo de interpretação, né? Ambos cairão no mesmo buraco. Como diz que ela falou assim: como diz que Deus quer só a sua alma, é através desse corpo terreno que temos que mostrar o que somos. A tatuagem, maquiagem, cabelos cortados, quase nua pela rua. Eu nunca andei nua pela rua. Eu não sei, eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Nua pela rua, eu não ando nem dentro da minha casa nua. Realmente não sou eu, acho que você tá falando de outra pessoa. Nesse caso aí, né? Querem dizer que são filhos de Deus? Ué, você tá querendo dizer que eu não sou filha de Deus? Então eu sou filha de quem? Complicado, né? São criaturas, porque Deus os criou, são filhos do diabo. Toda religião foi criada pelo diabo e Deus as abomina. O diabo também lê a Bíblia. Eu não sei, eu nunca vi o diabo, não posso saber, não posso responder por ele. O diabo quer a alma do ser humano. Tatuagem saiu do inferno. As pessoas estão morrendo de medo, mas não de pegar o Covid-19, sei lá. Bom, a gente precisa fazer um esforço aqui para interpretar o que ela quer dizer, né? Mas basicamente ela quis dizer que eu não sou filha de Deus, que eu sou uma cega tentando guiar uma outra cega. Eu não tô tentando guiar ninguém, eu só falo aquilo que o meu coração manda, e Deus fala através do meu coração, sim, você querendo ou não. Não sei de que religião você é, mas eu já imagino, né? Mas tudo bem, não vou julgar porque não quero pecar. Só tô me defendendo aqui, né? Eu preciso, né? Quando a gente fala de uma pessoa, se você tem direito de falar de mim, você tem direito também de receber a minha resposta, né? Então receba a minha resposta. Eu sou filha de Deus, sim. Que mais que ela diz aqui? Que a tatuagem saiu do inferno. Não, a tatuagem não saiu do inferno, tá? As pessoas estão morrendo de medo, mas não de pegar o coronavírus. Isso aí eu não entendi nada. Enfim, gente. Ivone, fico triste por você, porque você já até tentou fazer comentários bons Vocês acreditam que acabou a luz na hora que eu tava falando uma coisa importante? Acabou a luz? Mas tudo bem, vamos tentar continuar, que tá interessante. Aí eu a respondi assim, né? Tiveram algumas pessoas aí que
meio que me defenderam, né? Comentaram aí. E ela ainda continuou, né? Bom, aí eu respondi para Ivone, né? Assim, falei que não entendi, porque realmente eu não entendi muita coisa aí do que ela escreveu, né? Fica complicado. Aí eu falei assim: você está dizendo que eu sou cega e que vou pro inferno só por causa das minhas tatuagens? Aí eu falei assim: nem vou comentar e nem te julgar para não pecar, né? Porque julgar também é pecado, né? Sou cristã porque sigo a Cristo e um Deus vivo que me ama. A minha carne vai voltar ao pó, assim como a sua carne também. Então, se eu fosse você, eu cuidaria mais da sua alma e do seu coração, né? E eu coloquei ainda assim embaixo: você só está mostrando o que o verdadeiro cristão não é, né? O verdadeiro cristão ama e não julga. Você precisa orar mais. Então foi isso que eu comentei pra ela. Mas a Ivone, ela já teve outros comentários no meu canal, como foi aquele comentário, né, que eu falei, que eu comentei até num vídeo, que ela falou assim: sabe o que você tá precisando? É de Deus na tua vida. Foi uma coisa assim que ela falou. Ou seja, a pessoa, ela não sabe se eu tenho Deus na minha vida. Esse tipo de pessoa são pessoas que se caracterizam cristãs, mas elas estão fazendo o trabalho totalmente reverso. Porque se chega uma pessoa na sua igreja com tatuagem, essa pessoa está buscando alguma coisa. Então, se ela chega numa igreja com tatuagem e ela já é olhado feio, se ela já é julgada dentro de uma igreja, ela não volta nunca mais. E ela não vai para os caminhos de Deus. Eu acho que o nosso compromisso com Deus é levar a palavra. O principal é isso, é levar a palavra. Porque assim como diz em Marcos 16, versículo 15, né, o nosso Deus diz o quê? Enquanto estiverdes indo pelo mundo, caminhando pelo mundo, vai e pregue o evangelho a cada criatura. Então a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que seguir aquilo que Deus nos ensina. E tem um pecado aí, Ivone, que está em Mateus 7, do 1 ao 5, fala sobre não julgar, né? Não julgueis para que não sejas julgado, né? Então você está me julgando aí, dizendo que eu vou para o inferno por conta das minhas tatuagens. Eu vou explicar aqui para vocês alguns acontecimentos que eu passei assim, que impactaram a minha vida, né? Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu havia começado a ter sinais de depressão e tal, e como eu falei, a minha sogra, ela é da igreja Deus é Amor, né? Ou seja, ela frequenta, eu falo isso pra ela, a senhora é frequentadora de igreja, né? Pra ela só existe o Salmo 91, a gente brinca assim, mas é verdade, tem pessoas que não conhecem a Bíblia, né? Mas acham que estão salvos. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas acham que já estão cobertas pelo manto da salvação, e não é assim não, né? Não é assim. Então, uma época eu nem tinha tatuagem, não tinha nada disso, né? Essas coisas do mundo que vão me levar para o inferno, né? E uma vez a gente visitando uma dessas pessoas aí da igreja deles lá, uma igreja pentecostal, né? Uma irmã da igreja, né, convidou a gente para almoçar na casa dela, e ela me chamou no canto. Ninguém falou nada sobre mim, ninguém comentou nada, eu só era uma visita ali no meio de todo mundo. E ela me chamou no canto, perto do Rubens, assim, perto da minha sogra, e falou assim para mim: um dia, Deus está me falando que um dia você vai ser uma missionária. E eu olhei assim, né, tipo, como assim, né? Eu ser uma missionária? Jamais, né? Nunca, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho fé para isso, né? Eu pensei na época. E uns dias atrás o Rubens estava comentando comigo sobre isso. Ele falou: você viu o quanto Deus está agindo na sua vida, né? O quanto você está falando sobre Deus, o quanto você está mudando a vida das pessoas, você está falando de Deus para pessoas que você nunca falaria, apesar de eu saber da sua fé e tudo mais, né?
E eu lembrei também de uma vez que eu fui numa igreja pentecostal dessas, né, bem dessas rígidas, né, que a gente conhece bem como que funciona a doutrina das igrejas pentecostais. Eu não estou julgando aqui, gente, estou falando que são doutrinas rígidas, né, e algumas doutrinas são criadas pelo homem, a gente sabe disso, né. E eu fui numa igreja dessa e tal, e o pastor que foi nesse dia, ele era um cara que era ex-traficante, era alguma coisa assim muito ruim que ele já tinha feito, ele já tinha matado, ele já tinha feito muita coisa ruim. E ele era um pastor que estava sendo muito esperado por essa igreja, pela pregação daquele homem. Eu nunca vi alguém pregar como aquele cara pregava. E ele contava e dava o testemunho dele, da salvação dele realmente, depois de ter sido bandido, de ter tatuagem também, né, que já vai pro inferno e tudo mais. Mas a pregação daquele homem fez aquela igreja chorar, fez a igreja inteira chorar, porque você sentia Deus nas palavras dele, nas palavras de um ex-bandido, né, que foi preso, conheceu Deus dentro da prisão, e a partir daí sai pelo mundo. Ele sai pelo mundo pregando a palavra de Jesus Cristo, falando de Deus para as pessoas e dando o testemunho dele. Na Bíblia fala que a gente tem que dar o nosso testemunho, sabe? Então essas foram duas passagens assim da minha vida que me tocaram bastante, né? Não que eu tenha pretensão nenhuma de ser pastora, de ser missionária, de ser nada disso, de ser crente, né? Como algumas pessoas brincam às vezes, virou crente agora, né? E eu falo, crente eu sempre fui, porque eu sempre criei em Deus e sempre vou crer em Deus, né? Em relação às minhas tatuagens, né? Por conta da doença que eu tenho, infelizmente, né, que é a síndrome de borderline, e por tudo que eu passei na minha infância me levou a ter essa síndrome e me levou a ter depressão severa, né? Infelizmente, eu cortava os braços. Sim, eu cortava os braços, né? Depois vocês estudem a respeito disso, que é algo muito grave. Então eu tinha muitas cicatrizes nos meus braços. Isso me incomodava muito, porque todo mundo olhava, né, como sempre, julgavam, né? Ah, mas o que é isso no seu braço? O que é isso no seu braço? Isso foi me enchendo o saco. Aí eu fiz o meu leão para cobrir, que é o meu leão. E, como o rapaz vai explicar aí no vídeo, eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você faz uma tatuagem no seu corpo, você não pode adorar outros deuses através daquela tatuagem. Você não pode colocar ali na sua tatuagem coisas que não sejam voltadas para Deus, por exemplo. E eu ainda vou fazer outra tatuagem, com certeza. E eu tenho certeza que eu não vou para o inferno, porque eu estou caminhando para a minha salvação. É um caminho. A gente precisa caminhar para a nossa salvação. Não é falar só Senhor, Senhor e vou para o céu. Não, não. É uma caminhada muito longa, muito árdua, e a gente tem que levar a palavra sim. E eu não estou no meu canal para pregar. Não é essa a minha intenção. Mas quando Deus coloca algo na minha boca, eu vou falar. É simplesmente isso, né? E eu não acredito que por causa de batom, por causa do meu cabelo, por causa do que quer que seja, Deus vai chegar lá e falar, não, se eu usava batom vai pro inferno, esse aqui não usava vai pro céu. Não, não é isso. Eu acho que vai além sim. Nossa carne vai apodrecer. Agora, e a nossa alma, né? Eu já vi tantas pessoas da saia arrastar no chão e ver assim a pessoa traindo o marido, fazendo coisas tão terríveis.
E era da igreja, da saia arrastar no chão, daquelas que a saia arrasta no chão. E muitas dessas coisas me afastaram das igrejas, porque isso enfraquece a fé daquela pessoa que quer procurar uma igreja. Se eu vou numa igreja e eu vejo o comportamento das pessoas, Alina, você tem que ouvir a palavra. Sim, mas às vezes até aquele que está lá na frente do púlpito, lá do altar, pregando, até aquele peca, e muito. Mas ele está pregando a palavra. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem um pastor aí muito famoso que caiu aí, né, esses dias. É um cantor e tudo mais, que caiu aí, saiu as mensagens dele de traição, né, com a diaconisa da igreja. Olha só. Então, assim, a gente precisa pensar na nossa salvação individual. E não é julgando o outro que você vai cuidar da sua salvação, não. Tá errado. Você tem que pregar a palavra de Deus. Pregar que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus quer nos ver limpos por dentro. Quer ver dentro da gente o verdadeiro amor de Cristo que é eterno. Deus é amor. Deus é Deus. Acima de tudo, acima de todas as coisas. Então essas pessoas que se apegam a pequenos detalhes, a pequenas coisas e ficam martirizando as pessoas, só vão afastar essas pessoas de Deus. Você quer ganhar almas para Deus ou o quê? Eu acho que a gente precisa falar de Deus para que as pessoas comecem a buscar a Deus. Eu acho isso extremamente importante. Se eu vou ser uma missionária um dia, não sei. Eu não sei, né? Quem sabe é Deus. Eu sei que eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço na minha vida inteirinha. Tudo que eu faço, desde o momento que eu acordo, meu primeiro pensamento é Deus. Será que você tira um tempo no seu dia para pensar em Deus? Eu penso em Deus o dia inteiro. Converso com Deus o dia inteiro, tenho meu momento de oração, tenho os meus jejuns e graças a Deus ele só me respondeu com coisas boas. Só me responde com coisas boas. E isso reflete nas pessoas que eu atinjo também. Sim, é isso que eu penso. Para mim é isso que eu penso. Então, se essa for a minha salvação, é Deus que será responsável. Não é nenhum ser humano na face dessa terra que é pecador como eu, que vai me dar o veredito final. Quem vai me dar o veredito final é Deus, né? Então eu estou caminhando para a glória. Estou fazendo o quê? Sacrificando a minha carne para conseguir a minha salvação. E sacrificar a carne não estou falando só de não vou mais fazer tatuagem, não vou mais usar batom, não vou mais cortar cabelo. Não, isso daí não significa nada. Isso aí não significa nada. O que significa é o meu coração, sim. É o que eu acredito e a gente precisa respeitar o que o outro acredita. Ao contrário, isso é preconceito religioso. É preconceito religioso, né? Sem falar do julgamento que já fala lá na Bíblia, né? Mas tudo bem, mas eu vou deixar o vídeo aí pra vocês assistirem, tá bom? E o vídeo de hoje é um vídeo que eu não queria fazer, porque é um assunto que todo mundo já falou sobre isso na internet, todo canal no YouTube de teologia tem que começar com esse tipo de vídeo. Eu acho que é um negócio bobo demais pra ser tratado com seriedade, mas que a gente tem que dar atenção porque pra muita gente é uma coisa muito séria. Só que é um negócio que pra responder teologicamente é difícil, e olha que eu gosto de dar respostas teológicas pra coisas um tanto improváveis. E vamos então pro vídeo de hoje, que é sobre tatuagem. Vocês vivem me pedindo pra responder se fazer tatuagem é ou não é pecado. Vamos começar com a Bíblia. E a Bíblia fala muito pouco sobre tatuagem. O único texto que fala diretamente sobre tatuagem em toda a Bíblia tá no Antigo Testamento, tá em Levítico, e diz: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Essa tradução que eu tô citando é a Nova Almeida atualizada, que eu tô usando ultimamente. A NVI chega a traduzir aí marca sobre o corpo como tatuagem. Não façam nenhuma tatuagem sobre vocês.
Agora, vocês estão cansados de saber que você não pode simplesmente pegar um texto de Levítico e trazer de forma arbitrária e apressada como aplicação ética para o Novo Testamento. Claro, todo o Antigo Testamento é útil para o nosso ensino. Agora, mandamentos específicos sobre corte de cabelo, tipo de tecido e coisas assim, a gente sempre tem que aplicar de uma forma um pouco mais inteligente. Tem um podcast aqui onde a gente fala sobre isso. Baixo Clero, vai ouvir lá no Spotify, no YouTube, que tem em todo lugar, você ouviu o Baixo Clero. A gente tem um Baixo Clero sobre como a gente usa o Antigo Testamento. Esse é um texto que vem em um contexto muito específico, não só porque ele é um texto de minúcias acerca de comportamento no Antigo Testamento, que geralmente não são aplicadas de modo direto no Novo Testamento. Diz que é proibido aparar a barba, por exemplo, e ninguém tá reclamando do pessoal não estar aparando a barba. Cabe considerar que o texto fala diretamente sobre fazer marcações no corpo por causa dos mortos. O que era um ritual muito comum nos povos pagãos ali daquele período na história de Israel, de fazer marcas sobre o corpo, que nem eram de tinta necessariamente, mas eram golpes a que feriam o corpo e deixavam cicatrizes em memória aos antepassados. E isso geralmente estava relacionado a culto aos mortos. O que Deus intenta é que o povo de Israel seja diferente dos povos pagãos, de forma que eles não tivessem em seus corpos marcas que adoravam os seus antepassados. Justamente porque o Senhor deles não eram homens que morreram e foram divinizados, como era comum naquele tempo, mas sim o próprio Deus de Israel. Daí a gente tem talvez a única aplicação moral mais direta dessa minúcia de lei do Antigo Testamento. A ideia de que o corpo deles não deveria ser marcado com algo que simbolizasse a adoração a antepassados. Logo, o corpo não deveria ser marcado com qualquer coisa que simbolizasse paganismo ou distanciamento do próprio Senhor, com algo que desse a entender que a gente adora outra divindade, ou com qualquer coisa que ofenda aquele que é o nosso Senhor de fato. Ou seja, por mais que esse texto de Levítico não seja um texto que a gente pode aplicar diretamente para uma proibição à tatuagem, ele pode ser aplicado diretamente como um princípio moral à proibição a tatuagens que ofendam a Deus. Há um tipo de tatuagem que adore outros deuses, que fale de ídolos ou de coisas que sejam diametralmente opostas à nossa fé. Nenhum cristão deveria tatuar coisas sobre outros deuses, coisas satânicas, imagens que evoquem algum elemento negativo, demoníaco ou o que for. Ou mesmo tatuar alguma coisa que vá diretamente contra valores da fé, algo sexualizado ou algo que louve comportamentos pecaminosos ou qualquer coisa parecida. Alguns argumentam que a gente não pode fazer tatuagem porque a gente é templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 a 20, sermos templo do Espírito. Se nós somos templos do Espírito, então a tatuagem seria uma pichação no templo, algo que mancharia a integridade do templo. Agora, se você olhar para as antigas catedrais, certo? Você vai ver que as catedrais eram cheias de afrescos, cheios de pintura, certo? As catedrais eram bastante pintadas. Se a gente for considerar esse tipo de analogia de forma direta, a gente tinha que estar cheio de aquarela, cheio de afresco. Olha para a Capela Sistina, as igrejas eram cheias de pintura, meu Deus do céu. Usar isso como argumento é dizer que as pessoas tinham que se pintar inteiro. Mas, de forma mais teológica, o texto bíblico não está dizendo isso. Você está considerando que a tatuagem em si é pecado. Nós somos templo do Espírito, então a gente não pode colocar coisas pecaminosas. O texto vai dizer que a gente não pode unir o templo do Espírito com a prostituta. É verdade, não devemos unir o nosso corpo àquilo que é pecado. Agora, a tatuagem é pecado? A gente tem que provar isso por outros meios e não pressupor isto nessa leitura sobre o templo do Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é valioso, Deus louva o corpo, Jesus veio em corpo. Os gnósticos diziam que o corpo era sempre mal e que tudo aquilo que envolvia relacionamento com a carne era necessariamente pecaminoso. Jesus não viveu assim, o cristianismo não defende isso, porque Deus se tornou carne. Nosso corpo pode glorificar a Deus. Adornar o nosso corpo pode também ser uma forma de glorificar o nome do Senhor. Mas e o que mais? O que é que mais a Bíblia fala sobre tatuagem? Olha, nada. Tecnicamente, mais nada. Só tem isso. Então o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal desse rapaz, porque ele explica muita coisa, ele explana muita coisa, que as pessoas às vezes acham que Bíblia é só você pegar, abre lá, leu, não entendeu nada e já sai julgando, já sai falando. Então Bíblia é, como eu falei, uma coletânea de livros importantíssimos, de salmos importantíssimos, de provérbios importantíssimos para a nossa vida, para que a gente tenha sabedoria de vida, tá? E a salvação, ela é individual, não adianta, a sua salvação é sua, a minha salvação é minha, e se eu for pro inferno, eu sei que eu vou encontrar lá também o padre Fábio de Mello, que é uma pessoa que eu admiro demais, porque ele também fez uma tatuagem, né? Caso vocês não saibam, ele tem uma tatuagem também. E sei também que se eu for pro inferno por causa da minha tatuagem, das minhas tatuagens, eu vou encontrar também esse pastor aí ungido, que prega pelo mundo inteiro, e que é ex-bandido, ex-tudo de ruim, e que realmente você vê nele que ele é um homem de Deus e de fé. Sem falar entre outras pessoas, né, que eu iria encontrar no inferno.
se eu fosse pro inferno, mas eu não vou pro inferno. Não pela boca das pessoas aqui da terra, né? Meu julgamento tá nas mãos de Deus. Então é isso, gente. Vamos parar de bobagem, vamos parar de ser aquelas pessoas que enxergam igual burro, sabe? Com cabresto. Vamos parar de ser assim. Vamos ajudar pessoas, vamos fazer o bem, vamos fazer igual eu faço. Vamos numa casa de repouso doar alguma coisa. Vamos comprar uma cesta básica. Vamos ver um morador de rua, levar uma coberta para ele. Vamos ver um animal machucado na estrada, vamos salvar ele. Vamos fazer esse tipo de coisa? Vamos. Porque eu sei que a caridade também sem vontade, a caridade também feita por fazer, só para se mostrar, não significa nada. Mas eu tô falando de coração. Vamos fazer algo de coração pelo outro? Vamos falar de Deus de verdade. Do jeito que você encontrar a pessoa. Vamos fazer isso sem preconceito? Então tá combinado. Então vamos fazer isso. Preciso cuidar da minha vida. A gente se vê em breve num próximo vídeo. E minha viagem tá chegando. Amanhã é meu aniversário, hein? Quero muitos felizes aniversários aí embaixo pra mim. Mais um ano de vida abençoado por Deus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por esse vídeo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está me assistindo. Que a vida dela seja abençoada e cheia da sua glória, meu Pai. Amo vocês de coração. Tchau.